Hoje eu vim bater um papo com você. Eu vim te contar o que aconteceu na imersão desse final de semana, todas as consciências que vieram para mim, que podem ser contribuição para a sua consciência também. Esse final de semana eu fui para Florianópolis, que é uma cidade que eu amo, e vivi o Salto Quântico, era o nome do evento. E verdadeiramente foi um salto quântico. Foi um evento de muito olhar para dentro, internalizar, entender muita coisa. E há algum tempo eu vinha sem entender por que eu estava começando a me desmotivar com o meu trabalho. Parece que começou a não fazer sentido, e aí eu fui para um espaço de julgamento. Ah, eu sou uma insatisfeita. Hoje eu vivo a vida que eu queria viver. E lá nesse evento ficou tão claro. Por muito tempo, muitas vezes, eu me senti na minha tribo. Me senti em casa, me senti bem. E quem me conhece sabe que eu sempre digo, eu vou morar em Florianópolis. E hoje eu entendi que não é sobre Florianópolis. É sobre poder ser quem eu sou lá. E eu percebi que por mais que eu tenha rompido várias barreiras e várias caixinhas, eu ainda me enfiava em caixinhas. Por quê? Porque eu sinto, eu vejo, eu me conecto com um mundo que muitos não veem, muitos não sentem. Isso é desde pequenininha. E desde muito cedo eu entendi que era errado. Tá doida? Não existe um mundo espiritual. Mas eu via. E aí, a vida foi fazendo eu colocar cada vez em caixinhas menores. Com a minha mudança, minha transição de carreira, com o trabalho que eu faço hoje, eu rompi várias dessas caixinhas. Mas aí eu ainda me escondia. Eu ainda me escondia atrás de nomes de técnicas. Buscava técnicas e técnicas e técnicas para justificar aquilo que eu fazia, que é tão natural, que é tão gostoso. Mas eu tenho que dar outro nome. Eu tenho que explicar, porque senão as pessoas não vão entender o que é isso que eu faço, como que eu trabalho. E segunda-feira de manhã, eu tava correndo na beira-rio, na beira-mar, e eu vi um senhor, nossa, aquele senhor, ele nem sabe quanta consciência ele me trouxe. Ele tava com seu rosário na mão, descalço, na grama, agradecendo, orando, ali, sem nem se preocupar o que estavam achando. E lá eu pensei, eu preciso morar aqui. E aí veio a consciência como um download. Tipo, você não precisa morar aqui. Você precisa ser quem você é onde você tá. E aí começaram a vir as consciências, porque quando a gente se abre, por isso que o caminho do autoconhecimento é tão maravilhoso. Quando a gente se abre para que as consciências cheguem, é mágico. E aí começou a vir as consciências de uma menina que passou por um divórcio de pai e mãe e entendeu que precisava agradar, entendeu que precisava ser educadinha, entendeu que precisava não incomodar. E aqui eu não tô falando sobre meus pais, eu tô falando sobre mim, o que eu, na minha cabecinha, entendi naquele momento. Que eu não podia, minha mãe tava passando pelo sofrimento dela, meu pai pelo sofrimento dele, eu, filha única ali no meio, eu tinha que ser perfeita. Não vou pedir dinheiro pra minha mãe, porque minha mãe não tá legal de dinheiro, não vou... Você entende a profundidade disso? E ao longo desses anos de terapia, por que você não tinha acessado isso ainda, Kenny? Porque eu não tava pronta. Quando eu falo que é como uma cebola, literalmente, a gente vai descascando conforme a gente tá pronto. E quando essa consciência caiu, eu sentei na grama com meu marido e a gente ficou conversando e eu chorei muito. A adulta hoje quer não ser julgada. A adulta hoje quer ser o mais perfeitinha possível, não vou incomodar os outros. Por quê? Foi isso que ela entendeu quando ela era criança. Então, hoje eu entendi que sim, eu tenho um superpoder. Eu transformo a vida das pessoas.
Eu toco a vida das pessoas. Eu tenho a capacidade de fazer as pessoas saírem do ponto A e irem para o ponto B com muita facilidade. Não precisa ter nome de técnica para isso. Mas eu me escondia. E num dos movimentos que foi feito lá, uma menina foi no palco e falou que ela dizia para o universo, para a espiritualidade, eis-me aqui. Porque quem é da luz não se esconde. Quem trabalha para a luz não se esconde. Mas aí o que acontecia? Ela se escondia também. E quando ela entendeu isso, a vida dela toda mudou. Enquanto ela falava, eu falei, cara, eu sou uma trabalhadora da luz e eu tô me escondendo, por quê? Então, o que eu quero compartilhar com você, com essa minha história, com essa minha consciência, é que pode ser uma consciência para você também. Você pode não ser terapeuta e pode nem ser relacionado à espiritualidade. Mas em qual caixinha a gente está se encaixando? Em qual caixinha a gente está se colocando para o outro não falar? Ah, eu não posso aumentar o meu valor, o que os meus clientes antigos vão falar? Ah, eu não posso. Você pode tudo que você quiser. Eis-me aqui, Senhor. E eu sou essa pessoa. E hoje eu assumo esse meu superpoder. Porque eu sempre falava, não, isso é mérito seu. Sim, sempre tem o mérito do cliente. Mas, e o meu poder de transformação? E tudo que eu tenho para entregar? Então, a partir de hoje, eu não vou mais me calar. E eu não vou esperar eu estar morando em Florianópolis, eu estar na minha tribo. É muito bom estar entre pessoas que falam a mesma língua que você. Que você pode ser você. Você pode falar de um mundo espiritual, de astrologia, de tarô, e ninguém te olhar feio. Mas, a partir de hoje, obviamente sem desrespeitar ninguém, porque cada um tá no nível de consciência e para cada um faz sentido alguma coisa. Mas eu despertei há muito tempo. E eu me escondia. Eu me limitava. Eu me enfiava em caixinhas. Então, muita coisa vai mudar. Eu acho que eu vou reestruturar toda a minha forma de trabalho, eu vou reestruturar muita coisa. Não é mágica, e é isso que eu quero falar para você também. A consciência veio, mas no momento que eu comecei a fazer o movimento para as mudanças, vem as travas. E aí a gente vai para terapia. E a gente olha para isso de novo. Porque, às vezes, é uma programação que você vem a vida inteira. Quiçá outras vidas. Então, você vem com essa programação e é muito difícil desprogramar. É um caminho viciado. Então, não é simples, porém é possível. Eis-me aqui. E eu espero que, da mesma forma que esse salto quântico tocou o meu coração, que esse salto quântico tocou minha vida, essa história que eu trago pra você, porque histórias conectam pessoas. E muito eu pensava, tá, eu fiz esse canal do YouTube, mas o que eu vou falar? O que as pessoas vão pensar? Eu vou falar sobre técnicas? Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre quem eu sou. As pessoas compram a sua verdade. As pessoas te seguem por quem você é. E o meu objetivo aqui não é ter milhões de seguidores. Claro, eu vou gostar, se eu tiver. Mas se eu tocar a vida de uma pessoa que tá assistindo esse vídeo, já tô satisfeita. Não dá mais pra se calar. A minha gata pô. É tempo de despertar. E quem precisar dessa ajuda pra despertar, eis-me aqui. E sim, eu sou uma mistura. Eu sou matéria, eu sou espírito, gosto de dinheiro, gosto de uma vida confortável, mas eu me conecto com esse lado sutil. E ele vem de tanto tempo. Eu vou fazer um próximo vídeo contando como era a minha vida na UTI, conectada com esse lado sutil. Poucas pessoas sabem. Alguns clientes, porque eu me escondia. Eu ajoelhava e pedia para Deus, tira isso de mim, pelo amor de Deus. E eu imagino a cara de Deus, olhando e falando, meu Deus, essa menina, quanto tempo ela vai levar para entender o que ela foi fazer aí? Eu entendo que a minha missão aqui nessa terra é grandiosa. E a partir de hoje, eu vou viver ela em essência. E muita gente não vai querer ficar. Muita gente vai, novos virão. Mas quem tiver realmente disposto a despertar, a viver essa mudança, eis-me aqui.
Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se tocou seu coração de alguma forma, esse canal é novo, ele tá começando, envia para quem você acha que precisa ouvir esse vídeo, curte, compartilha, comenta, que também dá engajamento, e tamo junto. Tamo junto, porque se você precisar de uma transformação, a partir de hoje essa pessoa aqui não se esconde mais. Porque se antes, dentro de caixinhas, eu já transformava, imagina sendo quem eu vim ser. Uau, muita transformação vai acontecer. E aquele do passado nunca falaria isso pra você, pois é arrogância? Como assim eu tenho um superpoder? Quem eu acho que eu sou? Mas eu me conectei. E eu me conecto, quase que diariamente, com o Criador. Porque o Criador habita em mim. E eu estudei muito. Eu estudo física quântica, mecânica quântica. Quem me acompanha sabe o tanto que eu estudo. Então eu posso falar com propriedade, hoje, que eu entendi a minha missão. Eu já tinha entendido ela há muito tempo. Mas eu fazia assim, ó. Vou olhar só um pouquinho. Porque necessitava se expor. E algumas pessoas falavam, gente, isso que você falou aqui na consulta tinha que estar num vídeo. Você tinha que falar pro mundo. Mas eu pensava, não, muitas pessoas vão ver. Vou ser julgada. E se aquela pessoa que nem sabe que eu me conecto com esse lado vê? Que se dane essa pessoa. Quando a gente trabalha pra luz, a gente não pode se esconder. Por que existe tantas pessoas que, né, agem pro outro lado e se expõem e faz dinheiro e tá muito bem? E por que os trabalhadores da luz têm que estar escondidos? Então eu encerro esse vídeo dizendo: eis-me aqui. E faça suas reflexões. Em que caixinhas você tem se enfiado? De que caixinhas você precisa sair? Aonde, quando você entendeu que você não podia ser você porque desagradava o outro? Gratidão para você que ficou até aqui. Curte, compartilha e comenta se fez sentido para você.